Capítulo 2. Obtenção de compromisso em fechar a venda. A pesquisa da Altuvite mostra que o sucesso na venda grande depende, mais do que qualquer outra coisa, de como o estágio de investigação da visita é conduzido. Nem todos concordariam com essa conclusão. Para muitos escritores, obtenção do compromisso é o estágio mais importante de uma venda bem-sucedida. No início de nossa pesquisa, sem saber por onde começar, procuramos inúmeros especialistas para pedir orientação. Essas pessoas, escritores, treinadores e gerentes de vendas experientes, geralmente sugeriam que começássemos pela obtenção do compromisso, ou fechamento, como chamavam geralmente. O fechamento, nos disseram, era o estágio da venda onde os elementos fundamentais para o sucesso seriam encontrados, de modo que deveríamos começar nossa pesquisa por aí. Fiquei impressionado com esse consenso sobre o fechamento, porque esses especialistas não pareciam concordar sobre muitos outros aspectos. Em consequência, nossos primeiros estudos de pesquisa centraram-se no fechamento, com o objetivo de descobrir quais técnicas eram mais eficazes na venda grande. Como todos os pesquisadores, comecei pela leitura, procurando algumas pistas úteis para guiar nossas investigações. Passei algumas semanas na biblioteca procurando tudo o que podia encontrar sobre fechamento de vendas. Passei por mais de 300 referências. Todo livro sobre vendas tinha pelo menos um capítulo sobre fechamento. Alguns, como 101 Surefire Ways to Irresistible Close Any Sale, 101 maneiras seguras para fechar uma venda, tinham, conforme o próprio autor apresenta, cheio de modéstia, a experiência de uma vida toda de sucesso em fechamento contida em apenas 3 horas de leitura. Fiquei fascinado. Aqui estavam as respostas mágicas para gerar negócios. Os fechamentos sobre os quais eu li incluíram as velhas e boas técnicas padrão que todo vendedor conhece, como em fechamento da suposição, presumindo que a venda já foi feita, pergunta-se, por exemplo, em onde gostaria que fosse feita a entrega, antes de o cliente concordar em comprar. Fechamento ou call. Pergunta-se, por exemplo, prefere que a entrega seja na terça ou na quinta? Novamente, antes de o cliente ter tomado a decisão de compra. Fechamento última chance. Disse, por exemplo, se não pode tomar uma decisão agora, eu terei que oferecê-lo a outro cliente que está me pressionando para comprar. Fechamento intimidante. Disse, por exemplo, o preço vai subir na próxima semana, por isso, se não fechar agora. Fechamento do bloco de pedido. Anotam-se as respostas do cliente em um formulário de pedidos, embora o comprador não tenha indicado disposição para tomar decisão de compra. Além dessas técnicas básicas, descobri toda uma enciclopédia de fechamentos mais exóticos, como chave de braço, Ben Franklin, experimental e Duque de Wellington. Minha pesquisa inicial descobriu literalmente centenas de fechamentos e nesse intervalo de tempo estou certo de que novos fechamentos continuaram a aparecer com regularidade impressionante. No mês passado, estava lendo uma revista de uma companhia aérea que mencionava o fechamento banana, esse era novo para mim, e, no mesmo dia, minha correspondência continha um convite difícil de resistir para aprender mais sobre o fechamento meio aberto, um segredo de sucesso em vendas que, de certo modo, eu tinha me esquecido. Nenhuma outra área de habilidade em vendas é tão popular quanto o fechamento. Qualquer que seja a forma de mensuração, isso é comprovado, seja pelo número de palavras escritas, pelo número de horas instrucionais, seja pela metragem de filmes de treinamento suportados pelas novas gerações de vendedores. Certa vez, um editor importante me disse que não publicaria nenhum livro sobre vendas que não tivesse a palavra fechamento no título. Em pesquisas feitas com gerentes de vendas, quando se pergunta que habilidade eles mais gostariam de desenvolver em seu pessoal, o fechamento sempre aparecia como um claro vencedor. Logo, parece haver um apoio generalizado para o antigo provérbio de vendas, o ABC da venda é fechar sempre. Neste capítulo eu perguntarei: obtenção de compromisso em fechar a venda. Quantas dessas técnicas realmente funcionam? Nas vendas maiores, de que modo fatores como preço e exigência do comprador influenciam no sucesso do fechamento? O que é fechamento? Infelizmente, muito poucos autores que têm escrito volumes sobre como fechar definiram o termo fechamento. Chris e Kaplan escreveram inúmeros artigos na década de 1960 em que eles o chamaram de as táticas utilizadas pelo vendedor para induzir a compra ou a aceitação da proposição. Como pesquisador, considero essa definição ampla demais. Na Altuvite precisávamos de uma forma mais limitada, mais precisa de definir um comportamento de fechamento, por isso em nossos estudos definimos fechamento como um comportamento utilizado pelo vendedor que implica um compromisso ou convida para de modo que a próxima declaração do comprador aceite ou negue esse compromisso. Em termos mais digeríveis, um fechamento é qualquer coisa que coloque o cliente diante de algum tipo de compromisso. Essa definição abrange o espectro todo, desde simplesmente tirar o pedido até usar a técnica bastante complexa da escada de 12 degraus, o consenso quanto ao fechamento. O fechamento é uma área fértil para os gurus de vendas. Antes de analisar os estudos da Altuvite, vamos introduzir alguns pontos apresentados por outros especialistas.
J. Douglas Edwards, chamado por seus discípulos de o pai do fechamento, sugere que, em média, vendedores bem-sucedidos fecham em sua quinta tentativa e que quanto mais técnicas de fechamento usarem, mais bem-sucedidos eles provavelmente serão. Alan Selmacher é até mais específico sobre o sucesso do fechamento. Ele também afirma que a pesquisa mostra que os vendedores bem-sucedidos fecham mais frequentemente e usam mais tipos de fechamentos. E, como J. Douglas Edwards, ele prefere o número mágico 5, dizendo que você não fez seu trabalho se saiu sem tentar o pedido pelo menos 5 vezes. Prestei atenção especialmente a Selmacher porque, na época, estava desenvolvendo um programa de treinamento em venda grande para a IBM e sabia que ele estava trabalhando em um programa parecido para os concorrentes da IBM. P. Lund, em seu livro Compelling Selling, aconselha a fechar sempre que possível, mesmo quando se está a milhas de distância do pedido. Outro escritor conhecido, Mauser, é mais restrito, aconselhando um número considerável de técnicas de fechamento à disposição de modo que quando uma fracassa, outra possa ser utilizada até que, por fim, uma delas acabe acertando o alvo. Eu poderia prosseguir, mas acho que já me fiz entender. O consenso entre os escritores sobre vendas parece ser o seguinte: as técnicas de fechamento estão bastante relacionadas ao sucesso. Deve-se usar muitos tipos de fechamentos. Deve-se fechar frequentemente durante a visita. O início da pesquisa. Comecei minha pesquisa sobre fechamento no final dos anos 1960. Na época, eu ainda era pesquisador universitário e a única coisa que sabia sobre vendas era que se tratava de uma interação entre pessoas em que o dinheiro mudava de mãos, e então eu ponderei que deveria ser capaz de encontrar empresas que me dessem recursos de pesquisa para descobrir como fazer esse dinheiro mudar de mãos mais rapidamente. Eu estava certo. Grandes empresas multinacionais estavam interessadas nisso e eu consegui os recursos, conversando com vendedores. A etapa seguinte era me reunir com o máximo possível de vendedores. Passei muito tempo em escritórios de agências, reuniões e encontros informais só ouvindo pessoas falarem sobre vendas. Fiquei surpreso com a frequência com que a conversa passava para técnicas de fechamento, e com o entusiasmo que isso gerava. Ouvi um bom fechamento outro dia, eles diriam: ou você já tentou este fechamento de lignite? Ou você conhece a velha rotina minha caneta ou a sua? Bem, semana passada, fiquei convencido de que as conversas entre vendedores sobre uma técnica de vendas eram uma boa indicação da sua utilidade. Nesse sentido, o fechamento parecia despontar como vencedor. Isso não é tudo, porém, e acabei me envolvendo em uma avaliação de alguns programas de treinamento que estavam sendo conduzidos por vendedores experientes. Fiz perguntas aos participantes e descobri algo que me convenceu ainda mais de que o fechamento poderia ser a mais importante das habilidades de vendas. O participante médio podia enumerar 4 técnicas diferentes de fechamento, mas era incapaz de citar mais de uma técnica para abrir a venda ou para lidar com objeções. Menos da metade das pessoas a quem fiz perguntas conseguiu especificar uma única técnica para investigar as necessidades do cliente além do simples fazer perguntas. O grupo parecia saber mais de fechamento do que sobre todas as demais habilidades em vendas somadas juntas. O fechamento na prática. Conversar com outras pessoas certamente influenciou minhas opiniões. Contudo, não há nada tão forte quanto a experiência pessoal da vida real. Foi isso que finalmente me convenceu de que o fechamento era, de longe, a mais importante das habilidades em vendas. Deixei meu emprego seguro na universidade e montei a organização Autovite. Agora, percebi, as vendas deixaram de ser apenas um estudo acadêmico para mim. Eu tinha de vender meus serviços ou passaria fome. Então me inscrevi em um programa de treinamento em vendas, e prestei atenção especialmente na área de técnicas de fechamento. Uma semana depois do programa, eu tinha a hora marcada com um cliente potencial com quem estive conversando por vários meses, na tentativa de vender um projeto de pesquisa. Decidi tentar um fechamento ou call. Eu nunca me esquecerei do resultado. Vamos começar em setembro ou em novembro? Perguntei, um tanto nervoso. Vamos começar em setembro, respondeu meu cliente, e eu consegui minha primeira grande venda. Fiquei maravilhado. Disse as palavras mágicas e fui recompensado com um pedido. Nem J. Douglas Edwards, o pai do fechamento, teria ficado mais entusiasmado com fechamentos do que eu naquela hora. Durante mais de um ano depois de meu primeiro sucesso, não fechei mais nada. Agora percebo quanto custou a mim e a minha empresa a perda de muitos dos negócios durante aquele ano. Entretanto, na época eu estava totalmente convencido de que o negócio era pressionar o fechamento. Afinal, minha experiência pessoal mostrou que usar um fechamento ou call tinha me dado meu primeiro grande negócio. Eu sabia que o fechamento funcionava. Vejo, agora, o meu entusiasmo para fechar vendas, na época, com grande constrangimento. Com o que sei sobre o sucesso na venda grande, considero as técnicas de fechamento um tanto ineficazes e perigosas. Tenho evidências de que elas levam muito mais à perda de negócios do que à sua conquista. O que fez me voltar contra métodos que pareciam tão importantes para o meu sucesso?
O restante deste capítulo descreve a série de estudos que, finalmente, me convenceram de que as tradicionais técnicas de fechamento não têm lugar em vendas maiores. Pesquisa inicial. Começamos nossa pesquisa na Autovite com a clara expectativa de que encontraríamos uma forte correlação positiva entre o número de vezes que um vendedor recorria ao fechamento e a realização de uma venda. Eu esperava que, com certeza, o número mágico de 5 tentativas de fechamento por visita, recomendado tanto por Edwards quanto por Selma Kier, se revelaria correto. Resultados inesperados. Nosso primeiro estudo aconteceu em uma grande fabricante de equipamentos para escritório. Uma forma de estabelecer a ligação entre o fechamento e o sucesso, ponderamos, seria viajar em campo com vendedores e observar quantas vezes eles usavam uma técnica de fechamento durante a visita. Se aqueles que escrevem sobre fechamento estivessem corretos, deveríamos constatar que visitas com muitas tentativas de fechamento teriam mais sucesso do que aquelas em que os vendedores não tentavam fechar com tanta frequência. Saímos e observamos um total de 190 visitas. Dessas visitas, tomamos 30 em que os vendedores fechavam com mais frequência e comparamos o sucesso deles com as 30 em que os vendedores fecharam menos. Como mostra, os resultados não foram o que esperávamos. Somente 11 das visitas com muitas tentativas de fechamento resultaram em uma venda, enquanto 21% das visitas com poucas tentativas de fechamento resultaram em venda. Essa conclusão não era exatamente uma boa notícia para o dado ideal citado frequentemente de 5 tentativas de fechar por visita. Todavia, eu não desanimei e um pequeno estudo certamente não poderia abalar minha fé no fechamento. Talvez, raciocinei, houvesse algo errado com nossa metodologia. Mais análises de nossos resultados revelaram, de fato, algumas fraquezas potenciais. Por exemplo, é possível, apenas por acaso, que as visitas com poucas tentativas de fechar fossem a clientes que estivessem preparados para comprar de qualquer modo. Por isso o vendedor não precisou fechar. Da mesma forma, as visitas com várias tentativas de fechar poderiam ter sido a clientes mais resistentes. Outro problema era que nossa amostra, embora estatisticamente significativa, era pequena. Não tínhamos como controlar as variáveis intervenientes. Com base apenas nesse estudo, não podíamos concluir que as técnicas de fechamento eram ineficazes. Em uma carta a meu cliente para explicar nossas conclusões, escrevi: ainda não conseguimos demonstrar a ligação entre fechamento e sucesso. Contudo, analisando agora, vemos que não podíamos dizer que esse estudo tinha sido uma vitória retumbante para a escola de vendas que defendia: tente fechar logo de início, force o fechamento e tente fechar frequentemente. Sentimentos desagradáveis. A pesquisa não envolve apenas números. Ao observar o fechamento em 190 visitas, comecei a sentir uma ansiedade que não podia quantificar. Para ser honesto comigo mesmo, embora não tivesse confessado isso na época, minhas primeiras dúvidas sobre o fechamento podem ter surgido nesse estudo. Por exemplo, notei um antagonismo claro em alguns clientes, principalmente em compradores profissionais, quando qualquer técnica de fechamento era utilizada, além de uma simples tentativa de obter o pedido. Em uma das visitas, o vendedor e eu fomos descartados por um cliente irritado depois de um diálogo como este. Vendedor: então, Sr. Robinson, o senhor pode ver que nosso produto é, sem dúvida, o melhor para o senhor, basta assinar aqui. Fechamento da suposição: comprador: espere um momento, eu não vejo. Eu não decidi. Vendedor: e mais, Sr. Robinson, eu lhe mostrei como podemos aprimorar a eficiência de seu escritório e lhe poupar problemas e também dinheiro, então, se puder decidir quando gostaria que a entrega. Fechamento da suposição. Comprador: não vou fazer isso. Não vou tomar a decisão nesta semana. Vendedor: mas como expliquei, este modelo está sendo muito procurado. Posso deixá-lo agora, mas se o senhor esperar até a próxima semana, poderá haver muitos meses de espera. Fechamento da suposição: comprador: esse é um risco que terei de assumir. Vendedor: o senhor preferiria uma instalação de um mês como experiência, ou seria melhor para seu orçamento comprar de vez? Fechamento ou comprador: eu vou expulsá-lo de meu escritório. Diga-me, você e seu amigo no canto preferem sair por vontade própria ou querem que eu chame o segurança? Como comentou o vendedor, bastante magoado, após a visita, não parece ser justo o comprador usar um fechamento ou para mandá-lo embora. Presenciamos vários episódios como esse foram suficientes para semear aquelas primeiras dúvidas sobre fechamento, principalmente na venda grande. Problemas de atitude. Nessa época, tive a oportunidade de ver o fechamento de um ângulo completamente diferente. O diretor de marketing de uma importante indústria química tinha um problema a resolver e nos procurou. Estou preocupado, disse ele, com alguns de meus vendedores. Eles adotaram uma atitude de insegurança para fechar vendas. Eles não são agressivos o suficiente. Sei que podem fechar, eles tiveram treinamento, mas alguns deles simplesmente têm uma atitude problemática. Pode nos ajudar? Era uma oportunidade boa demais para perder.
Meus colegas e eu concordamos em elaborar uma escala de atitude de fechamento para comparar as atitudes dos vendedores com seus registros de vendas, esperando elaborar, no final, um teste de atitude que pudesse ser utilizado para selecionar novos candidatos. Aqueles que tivessem pontuações altas em nosso teste de atitude de fechamento deveriam ter um potencial maior de vendas. O diretor de marketing e eu esperávamos, evidentemente, constatar que os vendedores que tivessem uma atitude favorável ao fechamento de vendas deveriam vender mais. A fim de descobrir a atitude dos 38 membros da força de vendas, meus colegas e eu medimos o nível de concordância ou discordância deles com 15 elementos-chave sobre fechamento. O método utilizado costuma ser chamado de escala Likert. Se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer testes, descobrirá que eu incluí a escala no apêndice B deste livro, juntamente com as instruções para fazer a contagem de sua própria atitude sobre fechamento. Provavelmente, você terá uma ideia mais verdadeira de como se sente quanto ao fechamento atualmente, se fizer o teste agora, antes de ser influenciado pelo restante deste capítulo. Quando usamos esse teste na indústria química, descobrimos que 21 dos 38 vendedores tinham uma pontuação superior a 50, que estipulamos como a pontuação mínima para classificarmos a atitude deles como favorável. Então, comparamos os resultados de venda para descobrir se o grupo que tinha uma atitude favorável quanto ao fechamento estava mesmo vendendo mais. Ficamos surpresos com os resultados, que são mostrados na figura 2.2. Como você pode ver, aqueles vendedores com uma atitude favorável ao fechamento estavam abaixo da meta, e não acima. Nossas esperanças para um teste de seleção de fechamento foram anuladas. Pior ainda, o diretor de marketing não acreditou nos resultados e ameaçou me despedir se eu não fosse capaz de chegar a algo mais convincente. Como você pode imaginar, tentei explicar a todo custo nossas conclusões. Era possível, argumentei, que aquelas pessoas com resultados fracos ficassem mais ansiosas ao terem de fazer o teste. Em consequência, eles podem ter enganado e preenchido a escala como pensaram que o gerenciamento gostaria, dando, assim, àqueles com maus resultados, uma atitude falsamente positiva para o fechamento. Contudo, isso parecia não ser convincente, até para mim. Eu começava a ter dúvidas quanto à eficácia do fechamento. Enquanto realizamos esse estudo, inúmeras equipes de pesquisa do mundo todo estavam investigando as ligações entre atitude e comportamento. Os resultados, particularmente os de Martin Fichem 1, indicavam que não se pode usar escalas atitudinais para prever o comportamento com exatidão. Fichem mostrou, por exemplo, que se alguém obtém uma pontuação alta na escala de atitude de fechamento, isso não significa que nas visitas reais de vendas fará fechamentos com mais frequência que aqueles que têm uma atitude menos favorável. Nossa pesquisa em outras áreas confirmava que as ligações entre atitude e comportamento eram muito mais fracas do que imaginamos. Em consequência, íamos cada vez mais em direção a métodos de observação direta do comportamento de vendas. Estávamos contentes por deixar para trás estudos de atitudes e questionários. O melhor teste para ver como é o real desempenho das pessoas consiste em observá-las em ação. Nosso desenvolvimento de novos métodos de análise de comportamento nos permitiria, esperávamos, fazer isso e nos proporcionaria evidências muito mais concretas sobre a eficácia do fechamento. Entretanto, embora encontrássemos razões mais plausíveis para abandonar nosso estudo da indústria química, eu ainda estava preocupado. Os poucos dados que tínhamos reunido mostravam alguns aspectos muito intrigantes sobre a eficácia do fechamento. Precisávamos de mais estudos. O efeito do treinamento. Uma oportunidade ideal para mais pesquisas sobre fechamento veio quando uma empresa de alta tecnologia nos pediu para avaliar o treinamento intensivo em fechamento que estava elaborando. A empresa queria que respondêssemos a duas perguntas. Os vendedores fecham com mais frequência depois ou antes do treinamento? Havia alguma relação entre mais fechamentos e o sucesso em vendas? Adoramos ter outra oportunidade de testar a contribuição do fechamento para o sucesso em vendas. Acompanhamos 86 visitas com um grupo de 47 vendedores antes da realização do treinamento. Queríamos identificar os níveis existentes de fechamento. Depois do treinamento, saímos novamente com os vendedores, dessa vez para descobrirmos se aumentaram o uso de fechamento e que efeito este teve nos resultados de suas visitas. Mais uma vez, o fechamento mostrou uma relação negativa com o sucesso. Após o treinamento, os vendedores usaram mais técnicas de fechamento, portanto, em um sentido o treinamento foi eficiente. Entretanto, devido a uma redução do número de visitas bem-sucedidas, o efeito geral do treinamento foi uma redução nas vendas. Dessa vez, ficamos muito menos surpresos. Encontrar uma associação entre fechamento e vendas não efetuadas estava se tornando um hábito entre nós. Os treinadores com quem estávamos trabalhando, por outro lado, certamente não esperavam resultados como esses. Eles foram pegos de surpresa e deram muitas explicações engenhosas para a queda nos resultados. Fomos forçados a levar a sério cada uma das possibilidades que eles apresentaram. Eles alegaram que, por definição, qualquer nova habilidade parece estranha e desconfortável.
Antes do treinamento, os vendedores apresentavam um comportamento natural, depois dele, estavam tentando usar novas técnicas, e, inevitavelmente, não agiam com tanta naturalidade com seus clientes. Essa, alegavam os treinadores, poderia ser a causa de uma queda temporária nos resultados de vendas. Achamos essa possibilidade plausível o suficiente para admitir que ainda não tínhamos evidência conclusiva na eficácia do fechamento. Pelo menos podíamos testar a ideia de que a queda nas vendas resultava de uma artificialidade temporária. E se saíssemos com os vendedores novamente, depois de 6 meses? As novas habilidades de fechamento teriam então se tornado parte de seu estilo natural de vendas. Poderíamos testar se eles ainda estavam usando as técnicas de fechamento e, nesse caso, qual seria o impacto disso no sucesso de suas visitas. Tudo estava acertado para o que eu esperava ser o primeiro estudo conclusivo sobre a eficácia do fechamento. Então, um mês antes do início da pesquisa, a empresa anunciou uma reorganização maciça de sua força de vendas. Com todas as mudanças, não havia razão para irmos em frente. Mais uma grande pesquisa foi pelos ares, e mais uma vez, nos vimos no mercado, procurando uma nova empresa que nos abrisse as portas para estudarmos o fechamento. Um lampejo de luz. Enquanto eu estava à procura de um cliente para patrocinar novos estudos de fechamento, nos deparamos com a declaração de uma das grandes empresas de treinamento de que seu programa em fechamento aumentava os resultados de vendas em mais de 30%. No estudo que acabamos de completar, descobrimos que o treinamento em fechamento causou uma queda nos resultados. Como essa empresa estava tendo sucesso? Será que estaria usando técnicas de fechamento mais eficazes que aquelas investigadas por nós? Consegui ter acesso ao programa e fiquei surpreso ao descobrir que ele não continha nada novo nem diferente. De fato, usava uma abordagem consideravelmente menos complexa do que aquela avaliada por nós. Logo, entrei em contato com a empresa e a desafiei a mostrar-me as evidências que apoiavam sua afirmação de que o treinamento em fechamento traria um aumento percentual nas vendas. Como aconteceu, a pesquisa da empresa consistia de cartas de clientes satisfeitos, um deles dizendo que após o treinamento houve um aumento de 30% nos resultados. Não havia dados concretos. Contudo, havia uma pista importante. Os clientes satisfeitos eram organizações cujo valor médio da venda era muito pequeno. A empresa que alegou 30%, por exemplo, vendia assinaturas de revista de porta em porta. Isso fez cair a minha ficha. Seria possível que as técnicas de fechamento funcionassem quando a venda fosse pequena, mas falhassem quando o tamanho das vendas aumentasse? Quanto mais eu pensava nessa ideia, mais ela me agradava. Havia razões teóricas muito convincentes para eu acreditar que isso poderia ser verdade. O fechamento é um método de colocar pressão no cliente. E os psicólogos já entendem muito sobre o impacto da pressão na tomada de decisão. Em termos simples, o efeito psicológico da pressão parece ser este: se estou pedindo a alguém para tomar uma decisão pequena, então, se eu pressiono, é mais fácil essa pessoa dizer sim do que entrar em discussão. Em consequência, com uma pequena decisão, o efeito da pressão é positivo. Entretanto, o mesmo não acontece nas grandes decisões. Quanto maior a decisão, mais as pessoas reagem negativamente à pressão. Faço isso parecer uma grande descoberta, mas é claro que não é. Desde os primórdios da história, aqueles que esperam ser sedutores sabem que o efeito da pressão está negativamente relacionado ao tamanho da decisão. O jovem animado que usa um fechamento ou como você prefere que nos sentemos aqui ou lá, geralmente tem bons resultados porque ele está pedindo uma decisão pequena. Entretanto, o clássico fechamento ou gold no meu apartamento ou no seu, tem uma taxa de sucesso muito mais baixa porque a decisão requerida é muito maior. Se minha teoria estiver correta, então quanto maior a decisão, menor a probabilidade de eficácia das técnicas de fechamento. Como poderíamos testar isso? Haveria uma forma de montar um experimento para testar a eficácia do fechamento à medida que o tamanho das decisões aumentasse? Eu não queria montar experimentos artificiais de laboratório, no entanto não sabia como validar a ideia de outro modo. Então, um dia nos vimos diante da oportunidade perfeita: o estudo da loja de revelação fotográfica. Uma importante cadeia de lojas de revelação fotográfica acabará de decidir treinar seus vendedores em técnicas de fechamento. Essa tinha sido uma decisão controvertida para a cadeia, nem todo o seu gerenciamento sênior gostou da ideia. Um dos gerentes tinha participado do seminário em que eu falará com ceticismo sobre fechamento. Ele era do grupo contrário a treinamentos, e entrou em contato conosco em segredo para verificarmos se o novo treinamento seria eficaz. Nunca é ideal quando os clientes nos pedem para fazermos uma pesquisa para provar que seus paradigmas estão corretos. Normalmente, esse é o tipo de atribuição que evitamos. No entanto, sendo esse o único, senão, essa oportunidade de pesquisa era tão perfeita que não pude recusar. O elemento realmente atraente era a política da loja de fazer rodízio de seus vendedores.
Um dia um vendedor trabalhava no balcão onde eram vendidos artigos baratos, como filmes, fitas e acessórios. No dia seguinte, a mesma pessoa passava para um dos balcões onde artigos mais caros eram vendidos, como câmeras com preços altos, equipamento de áudio e vídeo. Tínhamos a maneira perfeita de controlar o impacto do tamanho da decisão no sucesso de fechamentos. Após o treinamento dos funcionários promovido pela loja, pudemos observar o impacto do treinamento de um dia quando eles estavam vendendo artigos baratos e então, com os mesmos funcionários e o mesmo treinamento, observá-los no dia seguinte, quando estavam vendendo artigos mais caros. Era uma situação ideal, fechamento e tamanho da decisão. Usando os métodos tirados de nossos estudos anteriores, observamos os vendedores trabalharem antes do treinamento. Medimos 3 aspectos. 1. Tempo de transação. Quanto tempo cada venda ou tentativa de venda durava? 2. Número de fechamentos. Quantas vezes o vendedor usou um comportamento de fechamento durante a transação? 3. Porcentagem de vendas. Qual a porcentagem das transações resultantes em uma compra? Primeiro, vamos examinar os resultados coletados quando as pessoas estavam vendendo itens de baixo valor. Antes do treinamento em fechamento, o tempo médio de transação era pouco acima de 2 minutos, o vendedor usava uma média de 1,3 fechamentos e 72% das transações resultavam em vendas. Qual era o efeito do treinamento em fechamento? Como se pode ver, após o treinamento o tempo de transação diminuiu, o número de fechamentos aumentou e a taxa de sucesso também. Como um dono de loja ocupado, eu ficaria encantado com um resultado como esse. Um tempo de transação mais curto significa que eu posso atender mais clientes ou usar menos pessoal. Além disso, embora o aumento em vendas de 72% para 76% não seja suficientemente grande para ser estatisticamente significativo, ele está na direção certa. Não só a venda é mais rápida, como também parece ter mais sucesso. Nós também ficamos impressionados com esses resultados, porque foi a primeira vez em nossa pesquisa que descobrimos algo positivo nas técnicas de fechamento. Todavia, o verdadeiro teste ainda estava por vir. O treinamento em fechamento seria igualmente bem-sucedido com bens de valor mais alto? Observamos os mesmos vendedores depois do mesmo treinamento. A única diferença era que agora eles estavam vendendo itens mais caros. Descobrimos que o tempo de transação depois do treinamento era mais curto e que o número de comportamentos de fechamento aumentou previsivelmente, a figura 2.5. O que dizer da taxa de sucesso? Antes do treinamento, 42% das interações que observamos resultaram em um pedido. Isso era muito mais baixo que a taxa de sucesso com artigos mais baratos, mas não chegava a ser surpreendente. As pessoas em geral não entram em uma loja para examinar um filme e dizer, vou dar uma volta e pensar, embora isso aconteça frequentemente com compras mais caras. Entretanto, os dados que nos interessavam eram a taxa de sucesso depois do treinamento. Descobrimos que o programa de treinamento em fechamento, que aumentou o sucesso com itens baratos, tinha reduzido o sucesso com bens mais caros, de 42% para 33%, tempo médio de transação. Número de fechamentos por transação. Porcento de transações resultantes em uma venda. Antes do treinamento em fechamento, há 91 transações observadas. Depois do treinamento em fechamento, há 91 transações observadas. 2 conclusões. Como deveríamos interpretar esses resultados? A primeira descoberta é que, com bens de alto e baixo valor, o tempo médio de transação é reduzido à medida que o número de fechamentos aumenta. Logo, podemos chegar à conclusão. Ao forçarem o cliente a tomar uma decisão, as técnicas de fechamento aceleram a transação de vendas. Essa seria uma descoberta importante e uma grande vantagem para o uso de técnicas de fechamento, se seu negócio fosse uma operação de varejo de baixo valor ou estivesse envolvido na venda de porta em porta de produtos de baixo valor. Se há uma fila de clientes esperando sua atenção, ou uma rua infinitamente longa com portas de ambos os lados esperando que alguém bata a porta, então quanto mais curta a venda, mais clientes será possível atender. Em geral, esse não é o problema em vendas maiores. Normalmente seria desejável mais tempo com cada cliente, e não menos. Na maioria das forças de vendas de contas grandes, a reclamação mais comum é que não se consegue tempo suficiente com as pessoas importantes. Acho que nunca ouvi alguém em vendas maiores dizer, como posso reduzir o tempo que estou gastando com as pessoas-chave? Entretanto, muitas empresas chamaram Autovite para aconselhá-las quanto a maneiras de aumentar o tempo da visita com os clientes. Tem um argumento simples, e em vendas pequenas geralmente é desejável manter o tempo de transação curto, em vendas maiores, por diversas razões, um tempo de transação mais curto tem menos vantagens e mais desvantagens. A segunda conclusão que podemos tirar de nosso estudo é sobre a relação do fechamento com o preço. As técnicas de fechamento podem aumentar as chances de realizar uma venda com produtos de baixo preço. Com produtos ou serviços caros, elas reduzem as chances de realizar uma venda.
Como vimos, essa conclusão não resulta apenas de nossa pesquisa, mas também da regra psicológica geral de que a pressão tem mais probabilidade de ser eficaz com pequenas decisões que com grandes. O preço médio de bens de alto valor em nosso estudo era de apenas $109. Isso são migalhas, comparadas ao escopo da decisão na maioria das organizações de vendas com as quais trabalho ou para a maioria dos leitores deste livro. Se as técnicas de fechamento se tornam ineficazes em uma venda de $109, então é provável que elas sejam ainda mais ineficazes à medida que o escopo da decisão sobe para dezenas ou centenas de milhares. Alguém pode alegar, evidentemente, que gastar $109 de seu dinheiro pode parecer uma decisão tão grande quanto gastar $10.000 do orçamento de uma empresa. E talvez tenha razão, ninguém entende realmente a psicologia complexa relacionada ao escopo percebido da decisão. Entretanto, a regra permanece. As técnicas de fechamento, como todas as formas de pressão, e tornam-se menos eficazes quando o tamanho da decisão aumenta. Fechamento e exigência do cliente. Ficou claro em nossos estudos que o fechamento é menos eficaz quando o escopo da decisão aumenta. Todavia, isso se deve a fatores de preço? Eu queria saber se haveria outras razões. No geral, grandes decisões de compra são tomadas por clientes mais graduados, como agentes de compra profissionais ou executivos seniores. Essas pessoas veem dezenas de vendedores por semana e podem ter passado por treinamento de vendas. Uma técnica de fechamento poderia funcionar com um comprador menos experiente ser ineficaz ou mesmo ter um efeito negativo com clientes mais experientes? Minha primeira indicação de que isso poderia ser verdade surgiu quando eu estava trabalhando com os departamentos centrais de compras da British Petroleum. Observei os compradores em atividade, fazendo pesquisa do outro lado da mesa. Um dos compradores seniores da BP era extremamente avesso ao uso de técnicas de fechamento. Não é ao fechamento em si que eu faço objeção, ele me disse, é ao pressuposto arrogante de que eu sou tolo o suficiente para ser manipulado e levado a comprar através de manobras. Sempre que uma técnica padrão de fechamento é utilizada comigo, ela reduz o respeito entre nós, destrói o relacionamento profissional. Contudo, tenho minha forma pessoal de lidar com ele, como você verá. No dia seguinte eu estava observando a tentativa de uma venda e vi o método do comprador em ação. O representante vendia máquinas automáticas e fornecia copos de plástico. Em determinado momento da visita, ele usou um fechamento da suposição, dizendo, em Sr. P. O senhor concordou que nossos copos são mais baratos que os de seu atual fornecedor, então vamos fazer nossa primeira entrega de, digamos, 20.000 copos no próximo mês? O comprador não disse nada. Abriu uma gaveta na mesa e tirou devagar uma caixa de fichas de arquivo. Procurou e selecionou uma ficha em que estava escrito fechamento da suposição, colocando-a em cima da mesa. Esta é sua primeira chance, ele disse. Dou 2 às pessoas. Se você usar mais uma técnica de fechamento comigo, não haverá venda. Para que você saiba ao que eu estou atento, veja estas fichas. E colocou as fichas na mesa para o vendedor. Em cada ficha, uma técnica conhecida de fechamento estava digitada. O vendedor ficou pálido, mas não tentou fazer novo fechamento. Esse comprador seria uma exceção? Um monstro com um ódio perverso de fechamentos? Não creio nisso. A maioria dos compradores profissionais tem uma visão desfavorável de técnicas de fechamento. Certa vez treinei compradores profissionais de 3 grandes organizações em um programa que desenvolvia habilidades de negociação. Circulei um questionário entre 54 desses compradores que incluía a pergunta: se você percebe que um vendedor está usando técnicas de fechamento enquanto vende para você, que efeito, se houver, elas têm em sua probabilidade de comprar? Ninguém mais do que eu sabe que esse tipo de questionário não é um retrato muito confiável do comportamento real. Apesar de todas as limitações desse tipo de evidência, as técnicas de fechamento certamente não parecem ser as favoritas entre compradores profissionais. Tenho visto inúmeros livros e programas de treinamento afirmar que os compradores experientes reagem positivamente ao uso de técnicas de fechamento porque esse é um sinal de que estão lidando com um profissional. Isso não tem sentido e é perigoso. Não há nenhuma evidência que apoie esse tipo de afirmação. As poucas pesquisas existentes sugerem que os compradores mais informados reagem negativamente ao uso de técnicas de fechamento e satisfação pós-venda. No capítulo 1, destaquei que uma das diferenças características entre vendas simples e grandes é que as vendas maiores geralmente envolvem uma forma de relacionamento contínuo com o cliente. A tarefa não termina com o pedido. Por isso, questionar que efeito o fechamento tem no relacionamento pós-venda é uma pergunta importante. Infelizmente, nunca tivemos oportunidade de estudar isso em vendas maiores. Entretanto, ajudamos uma organização de varejo a executar um estudo de bens de consumo que provou ter algumas implicações perturbadoras para vendas de qualquer tamanho. O gerente de treinamento de uma cadeia de varejo tinha participado de um seminário oferecido pela Otuvite sobre mensuração de comportamento, e queria tentar fazer pesquisa. Ele me pediu ajuda na escolha de um projeto adequado.
Que tal um estudo sobre fechamento? Eu sugeri. Alguns vendedores na organização dele tinham recebido treinamento em técnicas de fechamento, por isso ele decidiu investigar se a satisfação do cliente após a compra estaria relacionada ao treinamento do vendedor em fechamento. Entre 3 e 5 dias após a compra, ele e sua equipe fizeram um follow-up de 145 clientes e lhes pediram para classificar, em uma escala de 10 pontos, a satisfação deles com os bens que haviam comprado, a probabilidade, se eles tivessem de fazer compras similares no futuro, de que comprariam da mesma loja. Conforme apresentado os vendedores que tinham sido treinados em fechamento obtiveram classificações mais baixas em ambas as perguntas. O que isso significa? A interpretação mais provável é que, ao usar técnicas de fechamento, os vendedores pressionam os clientes a tomar uma decisão. A maioria das pessoas fica menos satisfeita com decisões que consideram terem sido pressionadas a tomar do que com aquelas que acreditam terem tomado totalmente por livre vontade. Isso sugere que há ainda mais razão para se ter cautela com o uso de técnicas de fechamento em vendas maiores, quando a satisfação pós-venda do cliente pode ser um fator importante no futuro sucesso em vendas. Eu poderia, evidentemente, criticar alguns elementos desse estudo. Por exemplo, ele não tem nenhum dado comportamental coletado durante as vendas reais. E a outra fraqueza possível, a loja havia treinado mais os funcionários mais novos que seus vendedores mais experientes. Logo, talvez esse estudo esteja dizendo que os clientes estão menos satisfeitos com compras de vendedores mais novos. Apesar de qualquer crítica à sua metodologia, esse estudo é um dos poucos que já tentou coletar dados sobre a relação entre treinamento em vendas e satisfação pós-vendas. Até estudos mais detalhados surgirem, aconselho atenção a essa advertência, porque o resto do exército está em descompasso. Durante muitos anos, depois de ter coletado todos esses dados sobre a eficácia do fechamento, relutava partilhar isso com as pessoas. Como mostrei no início do capítulo, o fechamento não só era visto pela maioria dos autores como a parte mais importante da venda, mas também era seguido religiosamente pela maioria dos vendedores. Nas poucas ocasiões em que mencionei essas descobertas em público, a receptividade não foi boa. Fui tirado do palco por treinadores de vendas irritados em Los Angeles, que não gostaram da pesquisa que apresentei neste livro. A história está repleta de casos sobre pesquisadores cujas ideias não são reconhecidas no início, mas não era a rejeição que me preocupava. Minha preocupação era que não parecia possível que eu estivesse com a razão e muitos outros estivessem errados. Vendedores experientes, seus gerentes, treinadores e especialistas que escrevem livros sobre como vender não são tolos. Como eles poderiam dedicar tanto tempo e energia a um conjunto de técnicas que, além de não funcionarem em vendas maiores, são ativamente contraproducentes? O que é tão contundente no fechamento? O que faz um fechador compulsivo? A resposta me ocorreu durante um seminário que estava ministrando com Roger Harrison, consultor gerencial da Califórnia. Em uma sessão que Roger conduzia, o tópico era padrões ineficazes de comportamento e suas causas. Ele explicou à classe que às vezes as pessoas continuam a fazer coisas que não trazem resultados, enquanto acreditam com convicção que o que estão fazendo funciona. Como vendedores que acreditam em fechamento, pensei. Roger prosseguiu, sugerindo que há apenas duas razões para as pessoas continuarem a se portar de um modo mal-sucedido. Ou estão loucas ou há alguma coisa em seu ambiente que está recompensando e encorajando o uso do comportamento ineficiente. Quanto mais eu pensava, mais isso me dava a explicação que estava procurando. Lembrei-me da época em que eu também tinha sido grande entusiasta do fechamento. Como fiquei viciado em me tornar um fechador inveterado. Tudo remonta à época em que eu, muito nervoso, tentei meu primeiro fechamento prefere que o projeto comece em setembro ou em novembro? Ao responder, vamos começar em setembro, meu cliente recompensou o uso de um fechamento, dando-me o negócio. Eu disse as palavras mágicas, e recebi o pedido. Quando parei para pensar sobre isso, os comportamentos de fechamento eram os únicos, de 116 estudados em nossa pesquisa, a serem diretamente recompensados ou reforçados por pedidos. Como tantos outros vendedores, como meu fechamento foi recompensado com um pedido, de alguma forma eu assumi que usar o fechamento tinha levado ao pedido. Pelo que sei agora, foi a maneira como desenvolvi as necessidades de meu cliente que me trouxe o negócio. Não tinha nada a ver com o meu fechamento. O projeto teria ido adiante com ou sem minha nova técnica de fechamento. Finalmente entendi por que o fechamento recebia tanta atenção em vendas. De todos os comportamentos de vendas, era o que ganhava a recompensa mais imediata. Faça uma boa pergunta ao cliente que o leve a expor suas necessidades e você não terá a recompensa instantânea com um pedido. Entretanto, se usar uma frase atraente de fechamento mágico no momento da decisão, algumas vezes, você terá um sim, vou comprar, recompensador. Por sinal, qualquer leitor que entenda da teoria do reforço reconhecerá também que recompensas dadas algumas vezes funcionam mais que recompensas recebidas todas as vezes, para fazer um comportamento continuar. Como resultado desse insight, fico mais à vontade com nossa pesquisa e suas implicações. Era mesmo possível que nossa pesquisa estivesse certa e a maior parte do resto do mundo estivesse em descompasso.
Desde nossos estudos, evidentemente, muitas outras pessoas chegaram à mesma conclusão de que as técnicas de fechamento são ineficazes ou até prejudiciais em vendas maiores. Tenho sido visto por muitas pessoas como o inimigo declarado de todas as técnicas de fechamento. C.J. Douglas Edwards é o pai do fechamento, às vezes sou descrito como seu assassino. E isso não é justo, porém. Em vendas de baixo valor, com clientes pouco exigentes e quando não há necessidade de desenvolver um relacionamento contínuo com o cliente, as técnicas de fechamento podem funcionar muito bem, e não tenho críticas ao uso delas. Suponho que, como leitor deste livro, seu negócio venha de uma venda maior, sua negociação seja feita com compradores experientes e que você desenvolva um relacionamento com seus clientes. Nesse caso, então as técnicas de fechamento tornarão menos eficiente e reduzirão suas chances de obter o negócio. Contudo, é preciso fechar. Pode parecer que eu estou dizendo para não tentar fechar a venda, que, sendo as técnicas de fechamento ineficazes, é preciso esperar de algum modo até que a venda se conclua naturalmente, mas isso também não funciona. Muitos gerentes de vendas resmungam ao ouvir seu pessoal menos experiente chegar ao estágio da visita de obtenção do compromisso sem conseguir fechar a venda. Eles ouvem algo como: vendedor novo, e então, há alguma coisa mais que eu possa lhe dizer sobre este produto? Cliente, não, obrigado. Acho que você respondeu a todas as minhas perguntas. Vendedor novo, bom. Tem certeza de que não há nada mais que eu possa não ter mencionado? Cliente, não que eu me lembre. Vendedor novo, ok. Pausa terrível, talvez eu não tenha mencionado que ele tem 2 voltagens. Cliente, sim. Bem, estou atrasado para outra reunião e... Vendedor novo, com certo desespero, também tem um manual de instruções em espanhol, se o senhor precisar. Cliente, veja, Sr. Newman, tenho de ir vendedor novo em A. Tem certeza de que respondi a todas as suas dúvidas? O que há de errado aqui? Um vendedor inexperiente teme terminar a visita e, como resultado, o cliente começa a ficar impaciente. Certamente, isso acontece na vida real, e nota-se com frequência na venda de serviços profissionais. Trabalhamos com o First National Bank of Chicago, usando os modelos da Autovite para treinar representantes. David Zerrin, do First of Chicago, embora concorde conosco que as técnicas de fechamento de vendas geralmente são utilizadas em demasia em grandes vendas industriais, destaca que nos serviços bancários, com frequência, o problema é oposto. Não tivemos problema com o uso excessivo de técnicas de fechamento, explica ele. Se é necessário fazer alguma coisa, achamos que é tomar a direção contrária. Os clientes esperam isso. Eles se irritam com visitas que não têm um entendimento claro do que vem em seguida. David Zerrin não é o único a expressar essa preocupação. Trabalhamos com diversas das 8 grandes empresas de auditoria do mundo, e suas equipes de treinamento partilham a mesma percepção. Se o uso excessivo de fechamento é um problema em muitas vendas de bens capitais industriais, por outro lado, sua ausência total pode ser um problema igualmente sério em alguns setores de serviços. Embora a maioria de nossos clientes aceite totalmente que a parte mais crucial da visita de vendas seja o desenvolvimento das necessidades, aqueles na área de serviços profissionais querem, justificadamente, que seus funcionários assumam um papel mais ativo na obtenção do compromisso dos clientes. O treinamento em vendas, com o passar dos anos, tem enfatizado em demasia o fechamento. Seria igualmente inadequado, porém, se deixássemos o pêndulo ir totalmente na outra direção, a ponto de começarmos a ensinar as pessoas a nunca fecharem uma venda. Há dados concretos que apoiam a conclusão de que uma ausência de fechamento pode ser um perigo real. Conduzimos pesquisas com Bob Boyles da American Airlines para descobrir se a ausência total de fechamento seria até menos eficaz do que tentar fechar com demasiada frequência. Boyles e sua equipe experimentaram algumas de nossas técnicas de análise de comportamento na American Airlines para monitorar as habilidades de seus agentes de vendas. O índice de sucesso em visitas sem fechamento foi de apenas 22%, comparado com um índice de sucesso de 61% em visitas com um único fechamento. É preciso observar, no entanto, que as visitas menos bem-sucedidas foram aquelas com mais de 2 comportamentos de fechamento, nas quais o índice de sucesso ficou abaixo de 20%. Logo, parece que, apesar de todas as desvantagens das técnicas de fechamento, é improvável que as visitas sem fechamento sejam satisfatórias. Para onde vamos? A investigação da American Airlines envolveu vendas relativamente pequenas. Embora eu não tenha certeza de que chegaríamos aos mesmos resultados em um estudo comparável de vendas grandes, essa pesquisa levanta uma questão importante. O vendedor deve obter um tipo de compromisso do cliente para a visita ser um sucesso. Como se obtém o compromisso do cliente sem arriscar as desvantagens provenientes do uso de técnicas de fechamento? Tudo o que escrevi até aqui neste capítulo é sobre como não obter o compromisso. Disse que as tradicionais técnicas de fechamento são ineficazes ou têm um efeito negativo quando a venda é grande e envolve bens de alto valor. O cliente é exigente, por exemplo, um comprador profissional.
Há um relacionamento continuado pós-vendas com o cliente. Fechamentos por visita. Tudo o que disse sugere que as técnicas de fechamento não são a melhor maneira de obter compromisso do cliente em uma venda grande. Então, o que deveria ser feito? Como vimos, não fazer nada também não é eficaz. A venda não se fecha por si mesma, obtendo o compromisso certo. O primeiro passo no fechamento bem-sucedido é estabelecer os objetivos certos. O ponto inicial para obter um compromisso é saber que nível de compromisso do cliente será necessário para que a visita se torne um sucesso. Se este livro fosse sobre vendas mais simples, então não haveria muita necessidade de explicar o que significa sucesso ou para se preocupar com sua definição detalhada. Em uma venda simples, um compromisso assumido é um pedido, e se o pedido não for tirado, ela fracassou. Por isso, o fechamento em uma venda simples pode ter um de dois resultados: um pedido, quando se consegue o negócio, ou uma recusa, quando o cliente diz um não final. Contudo, à medida que a venda se torna maior, as coisas não são tão diretas. Em vendas grandes, relativamente poucas visitas resultam em um pedido ou uma recusa. Anteriormente mencionei o caso de um amigo do setor aéreo que durante 3 anos não conseguiu nenhum pedido. Ao mesmo tempo, ele não teve negativas diretas que pudessem ser chamadas de recusas. Todas as suas visitas ficavam entre uma e outra. Elas faziam um progresso lento, se não modesto para o objetivo final, um pedido em vários anos. Na maioria das forças de vendas de contas grandes, menos de 10% das visitas resultam em um pedido ou recusa. Nessas vendas maiores torna-se mais difícil julgar se uma visita foi concluída com sucesso. Por exemplo, suponhamos que você esteja me vendendo um software de computador para me ajudar no controle do estoque. No final da visita, eu lhe digo: veja, estou convencido de que seu sistema de estoque é o que precisamos. Mas não posso tomar uma decisão dessas sozinho, por isso gostaria de marcar para você voltar na próxima semana e conversar com o nosso responsável pela produção. Está claro que a visita atingiu alguma coisa, no entanto, ainda não resultou em um pedido ou em uma recusa. Situa-se em algum ponto entre os dois. No entanto, uma vez que se tenha marcado outro encontro, talvez possamos dizer que a visita foi concluída com sucesso. Contudo, podemos dizer isso de toda visita que resulta em um acordo de novo encontro? Suponhamos que, depois de você ter explicado os benefícios do seu sistema de estoque, eu diga: e não tenho certeza. Talvez possamos conversar sobre isso em outro encontro. É bem possível que eu esteja concordando com um futuro encontro para me livrar de você. Quando você liga no próximo mês, não conseguirá falar comigo e o encontro nunca acontecerá. Obter um acordo de um futuro encontro não é uma maneira adequada de medir o sucesso do fechamento, definindo o sucesso do fechamento em vendas grandes. Então, qual é o teste do sucesso do fechamento? Qual é o resultado, ou produto disso, que nos permite dizer que uma visita foi bem-sucedida enquanto outra fracassou? Em nossa pesquisa inicial na Autovite, escolhemos o caminho mais fácil. Dissemos que uma visita seria bem-sucedida se atingisse seus objetivos. Logo descobri, porém, que a capacidade humana surpreendente de racionalizar acontecimentos indesejáveis tornaria essa definição inviável. Viajei com um representante de vendas na cidade de Nova York. Fizemos uma visita desastrosa a um cliente que ficou tão irritado com o representante que fomos convidados a nos retirar. Mais tarde, enquanto paramos na calçada para nos recuperar da experiência, eu preenchia detalhes sobre a visita em meu formulário de pesquisa. Em resposta à pergunta: a visita atingiu seus objetivos? Escrevi: não. Isso aborreceu terrivelmente o representante de vendas. Mas eu atingi meus objetivos, ele protestou. Decidi, no meio da visita, que não queríamos fazer negócio com esse sujeito porque parecia haver um risco de não ter crédito. Então, em vez de insultá-lo dizendo-lhe diretamente, eu arquitetei coisas de modo que ele pedisse para nos retirarmos. Dessa forma, consegui terminar a visita sem o constrangimento de explicar que eu não poderia fazer negócio com ele porque ele não tinha crédito. Muitas vezes, no início de nossa pesquisa, vimos vendedores reagirem dessa forma, dizendo-nos que o que acontecerá na visita tinha sido exatamente o que eles planejaram. Os objetivos da visita podem ser racionalizados com muita facilidade depois dela, para explicar o que aconteceu. Obviamente, precisávamos de um critério melhor para avaliar o sucesso no fechamento que a simples pergunta: a visita atingiu seus objetivos? Nossa tentativa seguinte foi um pouco melhor. Pedíamos ao vendedor para nos dar os objetivos antecipadamente. Então avaliávamos se a visita tinha conseguido atingir os objetivos que nos foram apresentados. Desse modo, conseguíamos impedir que os vendedores racionalizassem suas visitas fracassadas. No entanto, não era um sistema perfeito. Lembro-me de uma pessoa me dizer antecipadamente que o objetivo de sua visita era a exploração detalhada da estrutura organizacional do cliente. No início da visita, o cliente revelou inesperadamente que, como resultado de uma avaliação executada por sua empresa, ele decidiu fechar um pedido grande com a vendedora. Ela e eu fomos embora, 1 hora depois,
com toda a documentação completa de negócios no valor de $35.000, mas ela não descobriu nada sobre a estrutura da organização. No entanto, era difícil dizer que a visita foi concluída de maneira ineficaz só porque esse objetivo inicial não tinha sido atingido. Ainda precisávamos de uma maneira melhor de medir o sucesso no fechamento. O método que escolhemos finalmente implicava dividir os possíveis resultados da visita em 4 áreas. Figura 2.8. Resultados da visita e sucesso em vendas. Pedidos. Quando o cliente assume um compromisso firme de comprar, há 99,9% de probabilidade de comprar não seria um pedido, como gerações de gerentes de vendas enfatizaram, com desânimo, aos seus funcionários novos e inexperientes. Para ser um pedido, o cliente deve mostrar uma intenção inequívoca de compra, geralmente assinando algum tipo de documento. É desnecessário dizer que as visitas que resultam em pedidos são menos comuns em vendas maiores do que muitos vendedores gostariam. Então, há relativamente poucas ocasiões quando se fecha um pedido. Há avanços. Quando algo acontece, seja na visita ou depois dela, que leva a venda a uma decisão. Avanços típicos podem incluir a concordância de um cliente em ir a uma demonstração em outro local, uma liberação que levará a um executivo encarregado de tomar decisões de nível superior, a concordância de fazer um teste ou de experimentar o produto, o acesso a partes da conta que antes eram inacessíveis. Todos esses fatores representam um acordo com o cliente que impulsiona a venda para a decisão final. Avanços assumem diversas formas, mas invariavelmente envolvem uma ação que leva a venda adiante. Em vendas maiores, o objetivo mais comum no fechamento normalmente seria obter um avanço. O fechamento bem-sucedido na venda maior começa ao se saber que avanço realmente é possível obter da visita. Continuações. A venda continuará, mas nenhuma ação específica foi acordada pelo cliente para se ir em frente. Essas visitas não resultam em uma ação acordada, no entanto, também não envolvem um não do cliente. Exemplos típicos seriam as visitas que acabam com o cliente dizendo: "Obrigado por ter vindo. Por que não nos visita novamente da próxima vez que estiver na área? Apresentação fantástica, estamos muito impressionados. Voltaremos a nos encontrar um dia desses. Gostamos do que vimos e entraremos em contato se precisarmos levar as coisas adiante." Em nenhum desses casos o comprador concordou com uma ação específica, por isso não há nenhum sinal concreto de que a venda progrediu. Em nossos estudos, classificamos as visitas que fecharam com continuações como sem sucesso. Isso pode parecer injusto. Afinal, parece duro dizer que uma visita foi fechada sem sucesso se o cliente diz coisas positivas, como ficamos impressionados ou foi uma excelente apresentação. Entretanto, tendo trabalhado de perto com compradores durante anos, não posso mais aceitar comentários positivos e cumprimentos como sinais confiáveis de sucesso na visita. Com muita frequência vi clientes fazerem esse estardalhaço positivo no final de uma visita como uma maneira educada de se livrar de um vendedor indesejado. Em nossos estudos, queríamos que o sucesso no fechamento fosse medido por ações, e não por comentários simpáticos. É por isso que classificamos os avanços como bem-sucedidos e as continuações como mal-sucedidas. O sucesso de uma visita deve ser julgado pelas ações dos clientes, e não pelo que eles falam. Recusas. Nossa categoria final é quando o cliente se recusa ativamente a assumir um compromisso. Em um extremo, o cliente da recusa deixa claro que não há nenhuma possibilidade de negócio. De uma maneira mais tênue, pode ser uma recusa se o cliente não concordar em marcar um encontro futuro, digamos, ou negar sua solicitação de ver uma pessoa de nível superior. O teste de uma recusa é que o cliente negativamente seu principal objetivo da visita. Não há muito o que discutir se uma visita que resulta em uma recusa deveria ser classificada como mal-sucedida. Por que estou fazendo tanta polêmica sobre os diferentes resultados de uma visita de vendas? Certamente, um crítico poderia dizer que apenas os pesquisadores estão interessados em definir resultados de visita. Não há nada útil aqui para ajudar as pessoas a fechar mais vendas. Ao contrário, nossos estudos dos principais vendedores foram consistentes ao mostrar que eles tinham um entendimento claro desses diferentes resultados e que usavam esse entendimento para ajudá-los a fechar vendas de modo mais eficiente, transformando as continuações em avanços. Além disso, ao entender que tipo de avanço seria necessário para uma visita se tornar um sucesso, os vendedores de alto desempenho estabelecem objetivos realistas de fechamento que levam a vendas grandes mais adiante. Vamos ilustrar isso comparando o desempenho de 2 vendedores, cada um vendendo equipamento de bombas industriais. Primeiro, vamos examinar John C. Ele é relativamente inexperiente, passou apenas 1 ano em vendas grandes. Neste extrato de uma entrevista com ele, julgue por si mesmo se ele não sabe bem a diferença entre um avanço e uma continuação e se entende como essa diferença se relaciona ao sucesso no fechamento da visita. Entrevistador: quais eram seus objetivos para esta visita? John C. A. Causar uma boa impressão ao cliente. Entrevistador: boa impressão? John C. Bem, sim.
fazer o cliente sentir-se bem conosco. Entrevistador, e algum outro objetivo? John C. A. Dados úteis. Coisas sobre a conta. Informações gerais. Entrevistador, e você estava tentando ter uma ação específica do cliente? John C. Não. Como disse, tratava-se basicamente de construir um relacionamento e descobrir dados. Entrevistador, e em sua opinião, em que medida a visita foi um sucesso? John C. Foi bem sucedida, acho. Entrevistador, por que você diz isso? John C. Bem, por exemplo, o cliente disse que estava impressionado com minha apresentação. Entrevistador, o cliente concordou com alguma ação como resultado da visita? John C. Não. Mas acho que ele gostou de minha apresentação. Entrevistador, e então o que acontecerá com este cliente? John C. Nós nos veremos novamente daqui a alguns meses e então levaremos as coisas adiante. Entrevistador, e mais, analisando a visita que você acabou de fazer, o cliente não concordou com uma ação que levasse a venda adiante? John C. Não. Mas tenho certeza de que a visita contribuiu para construir um bom relacionamento com a conta. É por isso que eu acho que tive êxito na visita. A reação de John C. é típica de vendedores inexperientes. Ele acha que fechou a visita com sucesso porque recebeu comentários positivos do cliente. Voltando para nossas definições de resultados de visita, porém, a visita dele resultou em uma continuação. Não houve ação específica acordada com o cliente que faça a visita avançar. Como muitos vendedores novos, os objetivos de visita de John, coletar dados e construir um relacionamento, não contribuem diretamente para obter um avanço. Depois de viajar com John, o gerente dele me disse: "Você sabe qual é o problema de John? Ele é fraco em fechamento. Eu queria que alguém lhe ensinasse algumas técnicas boas de fechamento." Eu preferiria dizer que o problema de John era que ele não sabia que avanço ele estava buscando da visita. Em consequência, ele não tinha nada para fechar. O problema dele era de objetivos de visita, e não havia nada que técnicas de fechamento pudessem fazer para ajudar o sucesso dele até que ele tivesse mais claro para si a diferença entre uma continuação e um avanço. Em contraste, vamos ouvir Fred F., um dos melhores vendedores da empresa, falar sobre sua abordagem em uma visita atípica. Entrevistador: quais eram seus objetivos de visita? Fred F., eu queria obter movimento porque sabia que teríamos pressão competitiva e eu não queria deixar a grama crescer sob meus pés. Entrevistador: movimento? Fred F., sim, veja, eu acho que se vale a pena fazer uma visita, ela tem que fazer alguma coisa, pressionar a venda em alguma direção. Caso contrário, você está gastando o seu tempo e o do cliente. Entrevistador: você poderia me dar um exemplo de um objetivo de visita que mostre esse movimento? Fred F., certamente. Neste caso, o que eu queria era conseguir que o engenheiro-chefe deles viesse à nossa fábrica para uma discussão sobre a viabilidade com nosso pessoal técnico. Agora isso leva a venda um passo adiante, e também significaria que enquanto ele está conversando conosco ele não gasta tempo com a concorrência. Entrevistador: e a visita foi bem sucedida? Fred F., sim e não. Eu não consegui acesso ao engenheiro-chefe deles por causa de algumas questões internas. Então nesse sentido fracassei. Mas durante a visita eu vi uma chance de ir em frente em outra área. O cliente me disse que eles tinham de ir em frente para construir uma fábrica nova em Jersey. Eles estão montando uma equipe de projeto para escrever especificações e escolher os fornecedores. Então eu lhe perguntei se ele ligaria para o engenheiro de hidráulica da equipe e marcaria uma reunião para mim. Entrevistador: e ele fez isso? Fred F., sim, faremos uma reunião no dia 23. Entrevistador: e isso levou adiante? Fred F., claro. Isso me coloca na fábrica. No dia 23 tentarei fazer o sujeito da hidráulica nos especificar como um fornecedor tanto para bombas quanto como especialistas em encanamento. Note-se como os objetivos de Fred F. se relacionavam a obter uma ação, ou avanço, e que ele considerou o sucesso da visita em termos do movimento produzido. É essa abordagem orientada para a ação que caracterizava pessoas bem-sucedidas que estudamos. Eles queriam avanços, e não continuações. Era sua clareza sobre o que constituía um avanço realista que lhes permitia saber o que eles estavam fechando na visita. Pessoas que visam avanços e não a continuações com consistência são descritas frequentemente por seus gerentes como bons fechadores. De fato, o sucesso delas advém de como elas estabelecem objetivos de visita em vez de como elas fecham. Fred F. era considerado pela direção como um forte fechador, mas nas várias visitas que fizemos com ele não o vimos usar nenhuma técnica de fechamento. Os gerentes de vendas costumam me pedir conselhos sobre como deveriam treinar seu pessoal a ter mais sucesso no fechamento de vendas grandes. O conselho mais simples e que mais funciona que posso oferecer é o seguinte: ensine o seu pessoal a diferença entre continuações e avanços, e ajude-os a não se darem por satisfeitos ao estabelecerem objetivos de visita que resultem apenas em uma continuação, estabelecendo objetivos de visita.
O segredo do forte fechamento em uma visita a uma conta grande é questionar seus objetivos duramente. Não se contente com objetivos como coletar informações ou construir um bom relacionamento. Evidentemente, esses são objetivos importantes e, afinal, toda visita dá oportunidades para coletar informação e aprimorar relacionamentos. O problema é que os objetivos desse tipo não bastam. Eles levam a continuações e não a avanços. Podem levá-lo a fechar pelo objetivo errado. Em seu planejamento de visitas, inclua sempre objetivos que resultem em ação específica do cliente, objetivos como fazê-lo vir a uma demonstração, conseguir ser atendido pelo chefe dele, ou ser apresentado ao departamento de planejamento. Dessa forma, você planejará como os melhores vendedores em nosso estudo. Você procurará avanços, e não continuações. Obtenção do compromisso, em 4 ações bem-sucedidas. Embora com objetivos de visita bem estabelecidos, ainda será preciso ganhar o compromisso e a aceitação do cliente. Os estudos da Autovite sobre sucesso na venda grande mostram que vendedores eficientes usam maneiras bem simples e diretas de obter o compromisso. Descobrimos que há 4 ações claras que pessoas bem-sucedidas tendem a usar para ajudá-las a obter o compromisso de seus clientes. 1. Dar atenção a investigar e demonstrar capacidade. Vendedores bem-sucedidos dão sua atenção básica aos estágios de investigação e demonstrar capacidade. Em particular, dedicam muito mais tempo à etapa de investigação da visita. Vendedores menos bem-sucedidos passam apressadamente para o estágio de investigar. Como resultado, não fazem um trabalho tão eficiente de descobrir, entender e desenvolver as necessidades de seus clientes. A abertura e investigação. Demonstração de capacidade. Obtenção do compromisso. Vendedores bem-sucedidos colocam seu principal esforço aqui. O compromisso em uma venda grande não será obtido a menos que o cliente perceba claramente uma necessidade no que lhe é oferecido. As pessoas mais eficientes que observamos foram as que faziam um trabalho excelente de construção das necessidades durante o estágio de investigação. Como resultado das perguntas que faziam, seus clientes percebiam que tinham uma necessidade urgente de comprar. Não são necessárias técnicas de fechamento com um cliente que quer comprar. Por isso, a primeira estratégia de sucesso para se obter o compromisso do cliente é concentrar a atenção no estágio de investigar. Quando é possível convencer os compradores que eles precisam do que está sendo oferecido, com frequência eles fecharão a venda. 2. Checar se as preocupações-chave foram cobertas. Em vendas grandes, é provável que tanto o produto quanto as necessidades do cliente sejam relativamente complexos. Como resultado, pode haver áreas de confusão ou dúvida na mente do cliente quando chega a hora de assumir um compromisso. Vendedores com menos êxito vão em frente e fecham, ignorando a possibilidade de seus clientes terem questões não respondidas. Em geral, foi assim que eles aprenderam a vender. A maioria dos programas de treinamento em vendas recomenda que se use o fechamento como uma maneira de fazer aflorar dúvidas ou questões não respondidas, mas não é isso que os vendedores bem-sucedidos fazem. Descobrimos que os vendedores que não conseguiam o compromisso de seus clientes de modo satisfatório invariavelmente tomavam a iniciativa e perguntavam ao comprador se havia outros pontos ou preocupações que precisavam ser tratados. Conforme nossas observações, uma dúvida ou preocupação que é dada em resposta a uma técnica de fechamento tende a ser antagônica, como ilustra este breve exemplo. Vendedor, usando o fechamento presumido, então eu combinarei com nossos técnicos para fazer uma demonstração na próxima semana. Comprador, que tem uma preocupação não resolvida. Espere um minuto, não tenho certeza de que estou pronto para uma demonstração. Vendedor, usando um fechamento ou então seria melhor se, em vez de marcá-la para a próxima semana, eu a marcasse para a outra. Comprador, sentindo-se pressionado, não precisa ser tão rápido. Você ainda não explicou como esse leasing funcionaria. O que você está tentando esconder? Usando técnicas de fechamento, é verdade que o vendedor trouxe a preocupação do cliente à superfície. Todavia, seria necessário fazer isso de maneira antagônica? Um vendedor mais bem-sucedido teria verificado se todas as principais preocupações foram esclarecidas antes de tentar concluir a visita. Por exemplo, vendedor, confirmando se todas as preocupações foram tratadas. Bem, acho que isso é tudo, senhorita Brown. Mas antes de prosseguirmos, eu poderia saber se há qualquer área sobre a qual você sinta que eu deveria lhe dar mais esclarecimentos? Compradora, sim, você não mencionou as condições de leasing. Vendedor, então vamos falar sobre isso agora. Funciona assim. Neste exemplo, a preocupação da cliente foi levantada por iniciativa do vendedor. Em vez de ser um protesto antagônico do comprador, tornou-se uma simples solicitação. 3. Fazer um resumo dos benefícios. Em uma venda grande a visita pode ter levado muitas horas e abrangido uma ampla gama de tópicos. É improvável que o cliente tenha um quadro claro de tudo o que foi discutido. Vendedores bem-sucedidos juntam tudo, resumindo pontos-chave da discussão antes de passarem ao compromisso.
Em vendas menores, o uso de um resumo pode não ser necessário, mas em uma venda maior, quase sempre será uma maneira útil de trazer pontos-chave em foco pouco antes da decisão. Por isso, deve-se fazer um resumo dos pontos-chave, principalmente os benefícios. 4. Propondo um compromisso. Muitos livros sobre vendas destacam que o método mais simples de todos é tentar obter o pedido. Em consequência, a frase tentar o pedido é comum em treinamento de vendas. De acordo com nossos estudos, porém, tentar não é o que os vendedores bem-sucedidos fazem. Em todos os outros estágios, comportamentos que envolvem pedir têm muito mais sucesso que os que envolvem dar, como veremos mais tarde. Mas é aqui, no ponto do compromisso, que os vendedores bem-sucedidos não perguntam, eles dizem. A maneira mais natural, e mais eficiente, de levar uma visita a uma conclusão bem-sucedida é sugerir um próximo passo adequado ao cliente. Por exemplo, vendedor, em checando as preocupações-chave, há alguma coisa a mais que precisamos tratar? Comprador, não, acho que já discutimos tudo. Vendedor, em resumindo os benefícios, sim, certamente vimos como o novo sistema vai acelerar seu processamento de pedidos e como será mais simples de usar do que o atual. Também já discutimos de que modo ele pode ajudá-lo a controlar custos. De fato, parece haver benefícios impressionantes com a mudança, principalmente pelo fato de o novo sistema livrá-lo daqueles problemas de confiabilidade que o preocupavam. Comprador, em sim, quando você juntar tudo, essa mudança terá muito valor para nós. Vendedor, propondo um compromisso, então eu poderia sugerir que o próximo passo mais lógico seria você e seu contador virem para observar um desses sistemas em funcionamento. Como saber que compromisso propor? Em termos simples, há duas características dos compromissos propostos por vendedores bem-sucedidos. 1. O compromisso avança a venda. Como resultado dele, a venda prosseguirá de alguma forma. 2. O compromisso proposto é o compromisso mais realista que o cliente é capaz de assumir. Vendedores bem-sucedidos nunca pressionam o cliente além dos limites que ele pode atingir. Poupei a última palavra sobre fechamento de uma venda para um velho amigo e colega, o consultor sueco Hans Stenek. Em uma época em que minha pesquisa era controvertida e geralmente rejeitada pela maioria das pessoas em vendas, Hans me deu muito apoio. Eu nunca acreditei em fechamento, ele me disse, porque meu objetivo não é fechar a venda, mas abrir um relacionamento. Eu não conseguiria uma forma melhor de dizer isso.